Salve galera, professor Luiz aqui de Física com vocês e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema transformações gasosas. Vem comigo na tela. Para falar de um gás é necessário lembrar que a gente só consegue estudar um gás se a gente colocar esse gás dentro de um recipiente. O gás ele tem uma propriedade de se espalhar por todo o volume que ele tem disponível dentro do recipiente, né? Então, para entender um pouco melhor os estudos de um gás, é necessário a gente entender as chamadas variáveis de estado de um gás. O que são as variáveis de estado de um gás? É a pressão, o volume e a temperatura. São elas que vão descrever o comportamento, ou seja, o estado do gás, beleza? Lembrando aqui que nos nossos estudos de transformações gasosas, a gente vai sempre considerar que não há mudança de estado. O gás ele vai sofrer mudanças, mas vai continuar no estado gasoso, tá? Então, o que é uma transformação gasosa? Transformação gasosa é toda vez que o gás ele sofrer, no mínimo, duas mudanças aqui dessas variáveis de estado. Ou pressão e volume, ou pressão e temperatura, ou volume e temperatura, no mínimo duas coisas mudando aqui, eu tenho uma chamada transformação gasosa, tá? Então, como que a gente vai relacionar as variáveis de estado, tá? Então, a pressão, o volume e a temperatura iniciais vão ter que ser iguais à pressão, ao volume e à temperatura finais, beleza? Mas para frente eu vou mostrar para vocês o porquê disso daqui, ok? Então vamos lá, galera. Então numa transformação eu tenho que no mínimo duas coisas mudar. Então a gente vai ter três tipos de transformações aqui que são bastante estudadas aqui na física, na química também, né? Que são a isocórica, a isobárica e a isotérmica. Vamos entender aqui o que significa cada uma delas, beleza? Lembrando que a gente tem outras transformações também, só que essas são as três principais. Então vamos lá, transformação isocórica, esse prefixozinho iso aqui significa mesma, igual, tá? E córica, tamanho, volume, beleza? Então isocórica, o volume é constante. O que isso significa, professor? Significa que o volume inicial vai ser igual ao volume final. Se eu tinha 2 litros antes do gás, depois da transformação eu vou ter que ter os mesmos 2 litros. O volume não vai mudar. Como que eu relaciono as outras variáveis de estado nesse caso? Pressão dividido por temperatura inicial vai ser pressão dividido por temperatura final. Vocês observarem bem aqui, galera, ó. Nossa equação ela estava assim, certo? 0, 0, 0. O que aconteceu? Como o meu volume inicial e o final são iguais, eu simplesmente posso cortar eles da relação e o que sobra para a gente é a pressão e a temperatura inicial e final. Beleza? Então essa é a transformação isocórica, também conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Beleza? Foram cientistas aí que trabalharam no desenvolvimento dessa teoria. Vamos para a próxima aqui. Isobárica. Então, o prefixozinho aqui, iso, significa mesma, igual. Bárica, pressão. Então, transformação isobárica, pressão constante. Ou seja, a pressão inicial vai ser igual à pressão final. Para eu relacionar as outras variáveis de estado, ficaria dessa maneira aqui, ó. Lembrando que, o que aconteceu aqui, galera, ó? Pressão, volume e temperatura inicial. Pressão, volume e temperatura final. Se a pressão é igual, ó, corta, o que sobra? Volume e temperatura inicial, volume e temperatura final. Por último, mas não menos importante, a gente tem a isotérmica. Iso, mesma, igual. Térmica, temperatura mesma, temperatura ou temperatura constante. Esse CTE que eu coloquei para vocês, galera, é a abreviação de constante, tá? Mesma coisa. Então, temperatura constante significa que a temperatura inicial vai ser igual a final. Beleza? Então, desenvolvendo aquele mesmo processo lá, as outras variáveis de estado vão se relacionar dessa maneira aqui, ó. Lá, então, pressão, volume e temperatura inicial,
pressão, volume e temperatura final. Então, a temperatura vai sumir, porque ela é constante, sobrou para a gente pressão e volume inicial, pressão e volume final. Então, vamos falar aqui das unidades. Unidades de volume, galera, no sistema internacional é o metro cúbico, tá? Mas a gente tem outras unidades bem utilizadas também. O litro, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico, tá? Então, são alguns exemplos aí de unidades de volume. Pressão, galera, quero citar para vocês 3 unidades de pressão aqui. O Pascal, o Newton por metro quadrado, que na realidade Newton por metro quadrado e Pascal são a mesma coisa, tá? E o ATM, que é chamado de atmosfera, ok? Um detalhe importantíssimo aqui, pessoal, em se tratando de temperatura de um gás, a temperatura sempre vai ter que estar em Kelvin. Então, diferente dos nossos estudos anteriores aí, onde a gente podia ter a temperatura em graus Celsius ou em graus Fahrenheit em alguns casos, aqui só vai poder estar em Kelvin. Então, se vier em outra unidade, você vai ter que transformar para Kelvin. Beleza, galera? Então, a gente vai ficando por aqui. Próxima aula, a gente continua aí o nosso estudo de transformações de um gás. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Valeu, fui!